Leitura de matéria do Folhinha, da Folha de São Paulo, de 27 de junho de 2026. Civilizações antigas inventaram muitas das coisas do mundo de hoje. O alfabeto, a roda, o calendário e até as leis foram criados há muito, muito tempo, num período da história chamado Antiguidade. Escrito por Gabriel Justo. Tem um montão de coisas que foram inventadas muito, mas muito tempo atrás, por civilizações que, em sua maioria, surgiram perto da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Os rios tornavam a região muito fértil, o que permitiu que as pessoas plantassem e colhessem, e assim deixassem de ser nômades. Veja a seguir algumas dessas civilizações. A pré-história, invenção da escrita, aconteceu em 4.000 anos antes de Cristo e então seguiu com o período da Antiguidade. Do ano 1, era cristã. A queda do Império Romano aconteceu 476 anos depois de Cristo. Então veio a Idade Média, a tomada de Constantinopla em 1453 depois de Cristo, e então veio a Idade Moderna e a Revolução Francesa em 1789, seguido pela Idade Contemporânea. Na Babilônia, de 1894 a.C. a 539 a.C., a cidade da Babilônia, às margens do rio Eufrates, foi a capital de um dos impérios mais poderosos da antiguidade. O Código de Hammurabi, um dos conjuntos de leis mais antigos do mundo, nasceu por lá, no reinado de Hammurabi, que governou entre 1792 a 1750 a.C. O documento, gravado em uma estela de pedra, definia punições para crimes e regras para contratos, sobre o reinado de Nabucodonosor II, que viveu de 605 a 562 a.C. A cidade teria construído os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e até hoje a única cuja existência e localização não foram confirmadas por nenhum registro arqueológico. A Fenícia, de 1200 a.C. a 146 a.C., os fenícios viviam no litoral do atual Líbano e eram, sobretudo, comerciantes. Sua maior contribuição à humanidade foi o alfabeto, que simplificou os sistemas de escritas anteriores em um conjunto de 22 letras, que serviam de base para o alfabeto grego, mais tarde para o latim, de onde vem o português e outras línguas ocidentais. Na Assíria, de 900 a.C. a 612 a.C. Se os sumérios entraram para a história por serem inventores da escrita, milênios depois, os assírios construíram uma das primeiras grandes bibliotecas do mundo, a Biblioteca de Nínive, que guardava uma das maiores coleções de tabletes de argila, que era como papel da época da antiguidade. Parte deles está até hoje no Museu Britânico em Londres. Além disso, eles também fizeram história na área militar, sendo os primeiros a ter exércitos organizados e a usar em larga escala armas feitas de ferro. Mas antes disso, havia a Suméria, de 4.000 anos antes de Cristo a 2.000 antes de Cristo. Os sumérios foram a primeira civilização do mundo, formando as primeiras cidades de que se tem notícia, como Ur, Uruk e Nippur. Eles também inventaram a primeira forma de escrita, a chamada escrita cuneiforme, feita com marcas em placas de argila para registrar transações comerciais e mais tarde textos religiosos e literários. O poema de Gilgamesh, escrito pelos sumérios, é considerado a escrita obra literária da história, a primeira obra literária da história. Aos sumérios também se atribuiu a invenção da roda. Na Índia Antiga, entre 3.300 a.C. a 550 a.C., a primeira civilização do subcontinente indiano surgiu no Vale do Indo, onde hoje ficam o Paquistão e Índia. As cidades de Mohenjo Daro e Harappa tinham sistemas de saneamento e ruas planejadas, algo raro para a época. Por volta de 1500 a.C., povos vindos do leste, do que hoje é a Europa, e também da Ásia Central, migraram para a região e deram origem ao período Védico, quando foram compostos de Vedas, textos religiosos que fundamentaram o hinduísmo, religião seguida por 80% dos indianos até hoje. No Egito Antigo, de 3100 a.C. até 30 a.C., todos os anos as cheias do rio Nilo, onde fica o Egito, depositavam sedimentos férteis nas margens, permitindo a agricultura em pleno deserto. Foi por isso que a civilização egípcia conseguiu se estabelecer por ali, governada por faraós, que eram tratados como deuses na terra. O principal legado desse império são as famosas pirâmides de Gizé,
erguidas por volta de 2500 a.C. Eles também desenvolveram uma escrita própria chamada de hieróglifa, baseadas em símbolos em vez de letras, nas letras de hoje que ainda não existiam. Na China antiga, de 2070 a.C. a 220 d.C., a civilização chinesa se desenvolveu às margens do Rio Amarelo, no norte daquela região, sob o comando das dinastias, quando uma mesma família exerce poder por várias gerações. As primeiras dinastias, Xia, Shang e Zhou, por exemplo, governaram a região por séculos. Mas a China que conhecemos hoje só surgiu em 221 a.C., quando o imperador Qin Shi Huang, depois de muito guerrear com outros povos, transformou todo aquele território em um só, e também deu início à construção da Grande Muralha, erguida para proteger o território das invasões do norte. Foi também sobre a dinastia chinesa que surgiram a escrita de caracteres, a bússola e o papel. Na Grécia Antiga, de 800 a.C. a 146 anos a.C., na Antiguidade, a Grécia Antiga não era um país unificado, mas um conjunto de cidades-estado, as polis, como Atenas e Esparta, que vemos nos filmes. Atenas desenvolveu no século V a.C. a democracia, sistema de governo que usamos até hoje, em que os cidadãos participavam das decisões políticas, mas naquela época escravos e mulheres eram excluídos. Os gregos produziram ainda a filosofia, o teatro, a matemática e os Jogos Olímpicos, criados em 766 a.C., em homenagem a Zeus. Conquistada por Roma em 146 anos a.C., a cultura grega continuou a moldar a civilização romana, por meio dela, todo o Ocidente. Pérsia, de 550 a.C. a 330 a.C., o primeiro império da Pérsia, também conhecido como Aquemênida, foi o maior império do mundo até aquele momento, se estendendo do atual Paquistão até o Egito, e em alguns momentos incluiu também partes do que hoje é Turquia e a Grécia. Os persas conseguiam se expandir principalmente porque eles eram tolerantes, permitindo que os povos conquistados mantivessem as suas línguas, religiões e costumes. Uma baita lição para o Império Romano, que séculos depois se valeu dessa estratégia para desbancar os persas e se tornar um dos maiores impérios do mundo ocidental. Roma, de 753 a.C. a 476 d.C., começou como uma pequena cidade às margens do rio Tibre, na atual Itália, e se tornou o maior império do mundo ocidental. Como vieram depois de outros impérios, eles aprimoravam coisas que já existiam, criaram, por exemplo, a República, uma forma de governo usada até hoje também, na qual o poder é dividido entre representantes eleitos pelo povo. Eles também construíram muitas estradas, aquedutos e anfiteatros, deixando muitos conhecimentos de engenharia e arquitetura, e ajudaram a difundir o cristianismo pelo mundo. Entraram em colapso quando as tribos germânicas tomaram Roma em 476 d.C., episódio que marca o fim do período conhecido como Antiguidade e o começo da Idade Média.